queridos irmãos, companheiros no ideal espírita, que seja em muita paz nosso encontro e nós possamos estabelecer aquela conexão devida com as esferas superiores, naquele procedimento de intercâmbio entre nós, os que laboramos na vida material, e aqueles outros que, tendo passado pela vida material, se encontram no mundo espiritual, mas que a ela tornarão, como nós também voltaremos ao mundo espiritual. É sempre uma alegria quando nós podemos reencontrar os corações naquele clima do entendimento, do estudo, da busca da compreensão do Evangelho. Aquela voz vibrante do Evangelho que representa a acústica do Cristo de Deus na terra. Na sequência dos nossos estudos, temos feito semestralmente, no esforço nosso, com o Credo na Serra da Canastra, naquela busca do entendimento da palavra do Apocalipse, nós possamos encontrar nossos corações felizes e com esses corações felizes definir a trajetória dos nossos dias. Nós vamos ler o capítulo 1. São apenas 20 versículos do Apocalipse. Hoje não vamos participar, é como disse alguém ali para mim, vai ter aula, vai. Participação, interpretação de texto. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelos testemunhos de Jesus Cristo, e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça
e os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e da dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O texto é longo, mas a técnica de construção do Apocalipse e da revelação, ela abre o conteúdo e depois volta na espiral, aprofundando em partes, aprofundando em outras, de maneira que um ponto trabalhado agora ele refletirá nos outros todos os 21 capítulos, definindo para nós o entendimento global de ciclos que se abrem e que se fecham. A palavra Apocalipse em grego quer dizer revelação. É uma própria revelação de Deus aos homens. A mensagem do Apocalipse é um anúncio que Jesus faz com extrema antecipação daquilo que deveria acontecer na humanidade a partir daqueles dias, para redefinir a história do espírito humano na Terra. Quando nós entramos para a escola, já está definido toda a trajetória nossa na escola. Uns podem ir no ciclo correto todos os anos, outros podem tomar alguma bomba, não passar de ano, repetir e demorar mais tempo, mas deverá aquele curso acontecer no período proposto. Assim também é a Terra. A Terra é uma escola que tem, desde a sua origem até a consumação final, todas as etapas previstas no calendário da mente divina. E cada etapa deve acontecer dentro de um período de tempo. E cada etapa acontecendo no período de tempo, ela terá, naturalmente, que adequar dentro do tempo o acontecimento. E todos aqueles que vivem nesta escola precisam se adequar a ela também. Caso não se adequem, deverão ir para outras escolas, deverão morar em outras escolas ou estudar em outras escolas. O universo está cheio de escolas, cheio de casas, cheio de habitações. A Terra é uma delas, apenas uma. Então, nada de susto nos acontecimentos que deverão se dar, nada de susto para nós dentro daqueles procedimentos para que os acontecimentos se deem. Naturalmente, o primeiro capítulo é a apresentação, o segundo e o terceiro fala de cada uma igreja. Depois nós começaremos no 4º capítulo já uma série de acontecimentos históricos que definem o que já passou, mas que também definem o que há de vir. Mas vamos devagarzinho, sem pressa, tendo dúvidas, fica com aquele critério de perguntar, de questionar. Revelação de Deus, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus me deu. Olha a escala. Deus passa a revelação para Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos. Jesus revela aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. E aqui entra um dado novo: e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Então Deus incumbe Jesus Cristo da coordenação de um planeta, de um processo dentro de um tempo para a vivência dos espíritos, ou de alguns espíritos naquele planeta.
revela para ele como deve acontecer. Jesus notificará isso aos servos. Para tal, ele utiliza dois instrumentos, um anjo e João. Foi Jesus que ditou o Apocalipse? Foi. Mas teve vários momentos que houve uma intermediação, um Espírito em nome dele ditando para João. Trabalho de muitos, um grupo em trabalho buscando atender à meta proposta por Deus. Todos nós estamos na escola terra, na escola doutrina espírita, na escola família, na escola profissão. Em todas elas vige a regra do colaboracionismo. O trabalho em grupo, o trabalho não é de um só. Toda vez que um tenta fazer sozinho, fica naquele sentido muito pessoal. Mas quando trabalhamos em grupo, beneficia-se o coletivo. E aqui não foi diferente. O livro Francisco de Assis, do espírito milanês, que no passado foi um mancebo rico, que preferiu seguir nas corridas da amiga e não seguir Jesus, ele diz para nós no livro Francisco de Assis, que quando João, no ano 96, foi aprisionado pelo imperador Domiciano e enviado à ilha de Patmos como um servo do Império Romano, como um escravo do Império Romano, João entra nas mais altas esferas espirituais e capta o Evangelho. Depois ele escreve 3 singelas cartas endereçadas à cristandade. Uma endereçada a Maria, que estava em Éfeso, e, aliás, já tinha desencarnado, mas que tinha morado em Éfeso, e outras 2 à cristandade. E logo depois, o espírito de João é visitado por ondas energéticas espirituais profundas, e ele entra na esfera do Cristo mais profundamente para captar, por visão e audição, o Apocalipse. Mas conta também no livro Francisco de Assis que algum tempo antes, João foi visitado por uma família que estava num certo sistema assim, muito angustiada, porque um filho de 17 anos estava enfermo, muito enfermo. E esse rapaz chamava-se Pátios. Pátios foi ter com João Evangelista, e João o curou da enfermidade que o acometia. E os pais, querendo de algum modo remunerar, pagar a João, ele disse: não tem pagamento, mas nós podemos fazer um acordo. Nada do que aconteceu aqui deve ser revelado, e Pátios deverá ficar comigo por algum período de tempo. E assim foi. Pátios passa a viver com João há alguns anos e vai ser um dos médiuns, porque teve outros 3 discípulos de João junto do Apocalipse. Um dos médiuns não nomeado na cristandade, isso foi revelação espírita, deu no primeira mesa, o médium do Espírito do Cristo, que muitas vezes ditou para João que deveria ser colocado no Apocalipse. Então muitas coisas ele viu, outras ele ouviu, outras o Espírito ditou, ouviu no mundo espiritual, outras o Espírito ditou através da psicofonia de Pátios, podendo contribuir com a construção do Apocalipse. Depois a Pátios volta e sai de cena, não é falado, não é citado em nenhuma das cartas de tradição da cristandade, porque parece-nos que Pátios era a reencarnação quase que imediata do espírito Simão Pedro. Simão Pedro havia sido assassinado no ano 64, crucificado de cabeça para baixo, e ele reencarnou no ano 85 para que pudesse colaborar com João, 84 e 85, para que ele pudesse colaborar com João no trabalho do Apocalipse. Por isso João pediu sigilo na questão do Pátios. Nós temos quase nenhuma informação dele, a não ser a do Milanês no livro Francisco de Assis. Então o trabalho é coletivo, o trabalho não é de um só, o trabalho é de um grupo que está em perfeita comunhão com Cristo. Revelar, descerrar o véu.
retirar aquele véu que impede o conhecimento. Revelação de Jesus Cristo. Ou seja, não existe segredo. No livro Gênesis, capítulo 19, lá no primeiro livro da Bíblia, quando o Senhor Deus, estabelecendo Abraão como o primeiro grande patriarca, ele diz assim: ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão, visto que com ele farei um concerto e ele será pai de todas as nações? Não existe segredo. O segredo ou oculto só está para aqueles que não querem penetrar nos mistérios. O querer é o primeiro passo, e o esforçar para atingir o segundo passo, e o atingir a conclusão. Então a revelação de Jesus Cristo está colocada a todos nós, mas a compreensão é gradual à medida em que nós conseguimos ampliar nossa consciência, clarificando a nossa intimidade no sentido da compreensão das verdades que vem do alto, tanto de Deus quanto do próprio Deus imanente que está em nós, porque ainda não falamos como Deus, falamos como ego, mas que um dia esse Deus irá apresentar-se. Revelação de Jesus Cristo, das coisas para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O brevemente, naturalmente nós vamos entender aqui mais à frente, aquele que era, que é e que há de vir. Era, é, há de vir, é a temporalidade, é o processo temporal diante da vida, que para nós encarnados, circunscritos à matéria, é temporal, mas que para os espíritos que vibram na faixa fora do tempo, é presente sempre, é um eterno momento. Na eternidade não tem passado e não tem futuro, a eternidade é sempre um momento presente. Então esse brevemente, ele vai ser entendido por nós como um escalonamento de acontecimentos que devem acontecer dentro de um tempo, porque para nós esse tempo é necessário. Para nós não conseguimos fugir da escala cronometragem, mas para o mundo espiritual é sempre um momento presente, é sempre uma etapa presente. Quando diz brevemente devem acontecer, naturalmente o Apocalipse está narrando a cronologia da história humana, principalmente no mundo ocidental. Todos os ciclos e saltos evolutivos que a humanidade deu, desde o ano 100 da nossa era até agora e o tempo que vem pela frente, mais 1000 anos, estão descritos no Apocalipse. Todos os fatos, aqueles mais importantes do ponto de vista coletivo. Se Deus quiser, nós iremos ver um a um, dentro daquilo que nos permite, aquilo que os benfeitores escreveram em alguns livros, e nós conseguimos conceber. Nós vamos ver cada um deles no tempo adequado. Neste momento, está abrindo o horizonte do entendimento, e pelo seu anjo as notificou a João as coisas que devem acontecer. Anjo para nós aqui, ele vai ter aquela condição de mensageiro, daquele que dá a notícia, daquele que apresenta uma informação vinda do mundo espiritual para o mundo material, o qual João testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. João testificou da palavra de Deus, atestou, comprovou, afirmou, assegurou, confirmou, se testificar, e testemunhou Jesus Cristo. Ele testificou da palavra de Deus apresentada por Jesus, e ele testemunhou Jesus vivendo tudo aquilo que ele ensinou. Testemunha ocular da cena. João é dos primeiros discípulos a ser chamado, é o quarto discípulo a ser chamado. O primeiro foi Simão Pedro, o segundo André, o terceiro Levi, o quarto João e o quinto Tiago. Ele é o quarto discípulo a ser convidado para a seara, para o trabalho. E ele, que foi ao longo do tempo trabalhando a sua intimidade, deixando os impulsos imediatos,
até atingir a condição de discípulo amado. Testemunhou os fatos mais importantes da vida de Jesus. Todos fatos importantes da vida de Jesus ele estava presente. Inclusive na cruz, ele era testemunha ocular. Dos 12, ele era o único que estava ali presente, mostrando-se. Os outros poderiam estar por perto ou ocultos. Judas havia suicidado, ou Judas iria suicidar depois, mas ele estava presente em todos os fatos. E aqui nós estamos no ano 98, por aí assim, 99 da era cristã, quase no ano 100. João já era muito idoso, ele era centenário, porque ele nasceu exatamente no ano 1 da era cristã. Então nós temos aqui nesse processo um ancião que está conseguindo, pela sua maturidade, penetrar nas mais altas esferas do mundo espiritual. Testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado, começa dizendo, aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Esta expressão bem-aventurado, ela aparece 7 vezes no Apocalipse. Nós vamos lê-las para a gente ver qual é a bem-aventurança que o Apocalipse propõe, porque Jesus, no Sermão da Montanha, cantou as bem-aventuranças. Também são 7 conceituais e mais 2 processuais, de processo diante da vida. Aqui nós temos outras 7 bem-aventuranças. A primeira é essa que nós vemos. Depois nós temos uma outra: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Que morto que é esse, né? Nós vamos ver daqui a pouco. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Estranhas bem-aventuranças, estranhas expressões de bem-aventuranças, que para nós às vezes à primeira vista fica assim, confuso. Bem-aventurados os mortos, que desde já morrem no sangue do Cordeiro, mas já está morto, vai morrer de novo. Nós estamos antecipando para ir tentando entender o que significa essas palavras, porque na verdade o entendimento ele não é difícil. Difícil é nós conseguirmos ter material para estudar, porque à medida que os benfeitores começam a nos revelar pequenos flashes, pequenos fragmentos, abre o entendimento para nós. Então veja, bem-aventurado aquele que lê. Só eu estou lendo, bem-aventurado. E os que ouvem, vocês estão ouvindo as palavras das profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas. O mais importante não é ler nem ouvir, é guardar. Ler é correr os olhos nas letras, ouvir é registrações, mas guardar verdadeiramente é aquele comprometer-se com a vida, comprometer-se com a revelação, comprometer-se no sistema da vivência. Nós vimos mais cedo, quem estava aqui, que a fixação do conhecimento só se dá pelo hábito, pela ação, pela construção diante da vida. Então guardar no coração não é ouvir simplesmente guardar lá e fechar, não, é trabalhar para fixá-la na própria intimidade. Então bem-aventurados seremos sempre quando diante das mensagens superiores que a vida nos envia, sermos capazes de escutá-la, de registrá-la pela atitude, pela vivência. É a palavra inicial do Apocalipse. Não basta ter conhecimento teórico,
é fundamental acomodar na intimidade, transformando moralmente na vida, em cada dia, em cada nova expressão, em cada situação. Bem-aventurado é aquele que sintoniza com as palavras da revelação. Bem-aventurado aqueles que se preparam, porque o tempo está próximo. Que tempo que está próximo? Tempo de quê? Qualquer empreendimento que iniciarmos, o tempo de conclusão dele já está próximo. Ainda não chegou, mas está próximo. Porque todo ciclo que se abre, ele tem um processo de ascensão até um ápice e de declínio até o término, fechando-se. Quaisquer fenômenos da vida. O ciclo maior é nascer até morrer. Mas existe uma fase chamada fase oral, tem 2 anos, onde nós começamos um desenvolvimento que dura 2 anos apenas, e que abre outra, e vão se abrindo fases de desenvolvimento. Existe uma fase intermediária chamada de 0 a 7 anos, a fase setenária. Começou, vai até o 7º ano, concluiu. O 8º ano já é a primeira escala do novo sistema. O 14º ano conclui, o 15º então é o primeiro do terceiro ciclo. E assim sucessivamente. Entramos para a escola, o ensino fundamental tem uma quantidade de anos, dividida em séries, ou agora anos, para a conclusão. Em cada etapa da experiência humana, tem momento de começar e tem momento de terminar. E entre o começo e o término, tem o ápice de ascensão e o declínio. Quaisquer fenômenos. Se nós pegarmos uma pedra e jogarmos para o alto, ela tem, conforme a velocidade empreendida, pela força, ela tem um movimento de ascensão até um determinado ponto. Esgotou a causa, ela para e imediatamente volta. Então, quando diz o tempo está próximo, é para definir para nós o entendimento que, uma vez começado um ciclo, ele deve se concluir, e é mais breve do que nós imaginamos, porque o nosso sentido de eternidade não existe em nossa intimidade ainda. A nossa consciência não consegue abarcar em eternidade. Então nós precisamos conceituar, porque quantas vezes começa um evento, nós assustamos e chegou no fim que eu tento fazer tudo. As placas de propaganda na beira da estrada começa assim: vende-se caldo de cana. Aí começa com um V desse tamanho e termina com um caldo de cana desse tamanhozinho assim, porque não dimensionou a grandeza da letra com o tamanho do texto. E aí nós começamos com letras muito grandes, vamos diminuindo. Nós fazemos assim com a vida. Começamos a vida plenos de energia e gastamos energias a rodo. E depois chegamos no fim da vida querendo vivenciar as coisas sem energia. Então diz assim: ah, se os jovens quisessem e os velhos pudessem. Não é mesmo? Porque o velho quer, mas não pode. O jovem pode, mas não quer. Então o jovem tinha que querer usar a força naquele empreendimento construtivo para chegar lá e não ter que definir um processo de perder tempo. Quando ele está dizendo para nós registrarmos em nossa intimidade pela atitude, ele está definindo assim: a cada momento da vida ele é fundamental e importante. Cada instante bem vivido ele define na cronologia o nosso passo rumo à eternidade com a vida. Porque quem se atrasa tem mais dificuldade. Quem se atrasa tem mais dificuldade. Isso vale para quaisquer fundamentos da vida. Mas bem-aventurado seremos quando nós conseguirmos estabelecer esse prazo, porque o tempo está próximo. Os Espíritos hoje já não dizem assim mais. Eles dizem, é o último capítulo do livro da Gênesis, né? Os tempos são chegados. Os 2 últimos capítulos. Os tempos são chegados. Não vão chegar mais não, já são chegados, porque já passamos 19, 20 séculos. Já entramos no 21º século. O século são 1000 anos, né? Até o 3º milênio, nós vamos concluir todos esses processos do Apocalipse. Particulariza agora, João
às 7 igrejas que estão na Ásia. Ele foi escolhido como instrumento. O nome João significa o Senhor é favorável. Ele foi escolhido, a palavra não vinha de jeito nenhum. Ele foi escolhido como um instrumento da revelação. E ele está endereçando as 7 igrejas que estão na Ásia. O número 7, ele é muito famoso desde Pitágoras. Quando Pitágoras viajou à Índia e ao Egito e aprendeu toda uma série de doutrinas naquelas escolas da Índia e do Egito, Pitágoras volta para a Grécia e estabelece os patamares fundamentais da matemática, naquilo que ela tem também de esoterismo. E para Pitágoras, o número 7 é o número completo, porque ele define a soma de 4 mais 3. 4 representando o número do homem, e o 3 representando o número de Deus. Então, na contextualização divina, nós temos a unidade, a dualidade e a trindade, abarcando todo. E na contextualização do homem, nós teremos aqueles 4 elementos que definem toda a matéria: o ar, a terra, a água e o fogo. A soma desses 4 elementos, mais os 3, definirão o 7, um todo, um possível, um todo possível. Nada pode extrapolar o 7 no processo de desenvolvimento da nossa evolução. Então, no 7º, esgota o ponto final. A próxima etapa será um novo ciclo da esfera setenária. Então, imaginemos, por exemplo, uma semente. 7 etapas de uma semente. Temos a semente, que lançada à terra produzirá uma raiz. A raiz definirá o crescimento do caule. O caule fará surgir as folhas. As folhas farão aparecer as flores. As flores aparecerão o fruto. Do fruto, uma semente, uma nova semente. 7 etapas. Se aquela semente for semeada, ela deverá iniciar um novo ciclo de 7. Se esgota em 7 etapas. As notas musicais, as cores, todo um processo de vibrações esgota-se em 7 etapas. A série estequiogenética, chamada tabela periódica, ela é dividida em 7 etapas, de 7, com variações, mas sempre 7, porque faltam elementos ainda não encontrados. Então nós vamos entender que o 7 abarca um todo. Quando diz 7 igrejas, não existiram somente 7 igrejas na Ásia, mas está dizendo de uma totalidade das igrejas, das religiões do mundo, que veremos no tempo adequado. As 7 igrejas. A igreja é um organismo que deve fazer fluir a mensagem divina. Então ele está enviando a carta à igreja, mas não é só a igreja, aos espíritos que cuidam da igreja. Mas vamos devagarzinho, vamos chegar lá. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Palavra dele: graça e paz seja convosco. Graça e paz. Graça e paz definem todo um sentimento completo do ser diante da grandeza de Deus, diante da inteireza psicológica e espiritual, na graça divina e na paz que irradia de si. João, em estado de graça e pacificado, ainda que é prisioneiro, ele irá transmitir ou desejar estas vibrações a todos aqueles que iriam ter contato com a mensagem dele. Não importa em qual escola, se no shintoísmo, se no confucionismo, se no brahmanismo, se no hinduísmo, se no islamismo, se no judaísmo, se no cristianismo. Não importa qual das escolas que coordena toda a coletividade humana,
A mensagem é direcionada a todos, graça e paz. Mas o estado de graça e a pacificação interior serão sempre resultado de uma consciência tranquila, em coerência com as leis da vida. As notícias são alarmantes, mas profundamente consoladoras. As notícias, os acontecimentos poderão ser trágicos, lei da destruição, mas profundamente com promessa de reconstrução. O Apocalipse não é apenas destruição, é principalmente motivo para a reconstrução. Mas é preciso que o nosso coração esteja em graça e em paz para compreendermos isso. Senão nós pensaremos sempre no trágico, sempre na destruição. Eu lembro na roça, ainda antes de entender questão espiritual, a gente ouvia notícias e falava assim, é o fim dos tempos. Porque no fim do tempo vai acontecer isso, no fim do tempo vai acontecer aquilo. Nós sempre ouvimos isso. E estamos entendendo que estamos no fim dos tempos. Qual tempo? De um ciclo que fecha, para outro que abre. Mas todo dia fecha ciclo e todo dia abre ciclo. De maneira que não tem uma coisa fechada. Existem os ciclos menores e os ciclos maiores. Nos ciclos maiores, naturalmente, a definição é maior. Mas a cada dia nós temos mudanças. Então nós não precisamos ficar muito assustados com os acontecimentos. Primeiro, tem gente que fugir dele. Uma pessoa que procurou semana passada, ela ouviu na internet a entrevista lá com a Haroldo, a gente falando desses trabalhos aqui. Aí ela procurou e falou assim, Afonso, eu estou querendo ir morar na Europa e ficar lá uns 2 anos. Você acha que eu posso ir? Porque ela estava com medo dos cataclismos. Eu falei, ô minha irmã, você fica tranquilo, porque você tem que estar onde você precisa estar. Lá ou aqui, não tem diferença não. Se você precisar de passar por algum acontecimento, ele vai acontecer. Ela estava com medo da Europa afundar e ia morrer lá. Eu falei, o máximo pode acontecer é morrer, mas ele morre aqui e morre lá. Não tem isso. Então nós ficamos preocupados, será que eu vou para a Europa? Eu tenho falado para as pessoas, você está pensando em comprar um apartamento na Avenida Atlântica, Vieira Solta, no Rio de Janeiro, na Copacabana, não compra não, porque não vai dar muito tempo de usar. Mas pode comprar, não tem problema, porque a lei só vai chegar para nós no tempo adequado, não é mesmo? Ninguém está no lugar errado. Cada um de nós está no lugar correto, que precisa estar para os acontecimentos que se devem dar. Então João está dizendo, graça e paz. Agora a graça e paz que ele transmite, ele não diz que é dele não, é da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Está falando de Deus. Está falando de Deus aqui. E dá dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos que estão diante do trono definem todos aqueles espíritos sublimados que operam na esfera arcangélica com o Senhor Deus coordenando os universos. Não são somente 7. 7 para definir uma totalidade, complemento, um grupo. Todos 7. Os 7 espíritos que estão diante do trono, coordenando as atividades de Deus. Nós tivemos notícia de alguns destes. O mais famoso desses ministros, é Jesus Cristo. Um outro, que é também paralelo na fama, é Gabriel. Um outro é Miguel. Tem um outro que nós pouco conhecemos, chamado Melquisedeque. E deve ter outros nomes aí desses arcanjos que nós conhecemos na tradição religiosa. São espíritos puros, mensageiros de Deus nos universos. Naturalmente, um grupo que está pertencente ao nosso sistema solar, e o nosso sistema solar, ele pertence à família da constelação do Hércules. Então, toda uma família que faz parte da constelação do Hércules, esses espíritos trabalham, porque estamos distantes da constelação do Hércules, mas somos de lá, pertencemos lá, e o nosso sistema solar está caminhando para a constelação do Hércules, segundo o livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3, no final do capítulo 3. Então esses 7 espíritos que estão diante do seu trono, eles representam